Imagine o seguinte, você está planejando as férias dos seus sonhos, mas em vez de ir a uma praia tropical ou uma cidade movimentada, está pensando em dar uma chegadinha ao espaço. Imagine-se flutuando sem peso, olhando para a Terra de uma perspectiva totalmente nova. A beleza e a maravilha do nosso planeta ficam ainda mais evidentes quando você o vê à distância. E agora, este sonho pode se tornar realidade. Sim, você ouviu direito. Turismo espacial. Isso é algo que fascina as pessoas há gerações. Essa ideia existe há quase 20 anos. Nós a vimos em filmes e lemos sobre ela em histórias. Mas agora, graças aos avanços da tecnologia, finalmente está se tornando realidade. O primeiro turista espacial foi um empresário chamado Dennis Tito. Ele visitou a Estação Internacional em 2001. Parece incrível, mas aqui está a pegadinha. Essa viagem custou incríveis 20 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro e fez com que ela parecesse um sonho que somente os super ricos poderiam pagar. E é verdade que o turismo espacial pode ser bastante caro. Mas muito tempo se passou desde aquele dia e agora é algo que está se tornando mais acessível para pessoas que não são bilionárias. É claro que o setor ainda está em seus estágios iniciais, mas a demanda está disparando. Os especialistas acreditam que ela continuará a crescer a uma taxa incrível de cerca de 40% ao ano até 2030. Então, com tudo isso em mente, vamos falar sobre o que nos espera em um futuro próximo. Existem diferentes tipos de turismo espacial. Em primeiro lugar, temos o voo suborbital, no qual se atinge uma altitude de mais de 92 mil metros, o que é muito mais alto do que qualquer avião pode ir. Na verdade, é tão acima que se cruza uma linha especial chamada linha de Kármán, que marca o limite do espaço sideral. Não é legal? Então é basicamente como um salto rápido até lá em cima. Então vamos falar um pouco mais sobre o voo espacial suborbital. Imagine que você queira ir de férias para Sydney, mas mora em Londres. Normalmente levaria cerca de 22 horas para chegar lá de avião. Esse é um tempo muito longo para ficar sentado. Mas adivinha só, cientistas e engenheiros estão trabalhando em uma nova forma que poderia tornar o voo da Inglaterra à Austrália super rápido e emocionante. Viagens espaciais suborbitais poderiam ser usadas entre diferentes cidades da Terra. Em vez de voar em um avião comum, você embarcaria em uma nave que pode ir muito, muito rápido. De acordo com um estudo recente, em um futuro próximo, talvez seja possível ir de Londres a Sydney em menos de 2 horas. Imagine como seria incrível! Você voaria para o espaço, veria a Terra de cima e depois voltaria para baixo em pouco tempo. E aventura! Esse estudo, conduzido pela Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, tinha como objetivo entender como nossos corpos reagem a viagens fora da atmosfera terrestre. Para descobrir isso, os pesquisadores precisavam de alguns voluntários corajosos. Então, recrutaram 24 pessoas saudáveis entre 32 e 80 anos. Elas foram levadas a uma instalação de treinamento especial, chamada Centrífuga da RAF, em Cranwell. Trata-se de uma máquina grande que se parece com uma cadeira giratória gigante. Os voluntários se sentaram nela para experimentar uma simulação de voo espacial. Eles foram girados e seus corpos sentiram a pressão e as mudanças na gravidade que ocorrem quando se vai para o espaço. Quase todos lidaram muito bem com a simulação e voltaram rapidamente ao normal. Uma pessoa chegou a perder a consciência por um breve momento, mas por causa das forças gravitacionais, e se recuperou logo depois. Agora, este estudo descobriu algumas coisas surpreendentes. Muitas pessoas acham que é preciso ser muito jovem e estar em forma para suportar voos espaciais, mas a pesquisa mostrou que os mais velhos podem, na verdade, lidar melhor com toda essa loucura da gravidade. Portanto, mesmo que não desenvolvamos essa modalidade de turismo na próxima década ou 2, você ainda terá a chance de visitar o espaço mesmo quando envelhecer. Atualmente, há 2 grandes empresas no mercado de voos espaciais suborbitais, a Virgin Galactic e a Blue Origin. Ambas têm sistemas movidos a foguete capazes de levar até 6 passageiros em um passeio emocionante. A Virgin Galactic já realizou 4 voos bem-sucedidos, mas recentemente enfrentou problemas financeiros. Por outro lado, a Blue Origin já transportou 32 passageiros em seu foguete New Shepard. O problema é bastante óbvio. No momento, trata-se de algo muito caro.
As empresas podem cobrar incríveis 350 mil libras por assento. Mas não se preocupe, as coisas estão prestes a mudar em breve. Os especialistas acreditam que é um mercado que crescerá nas próximas décadas. Será um pouco semelhante ao que aconteceu com os aviões. No momento, o custo de uma escapadinha rápida ao espaço é muito alto. Mas com o passar do tempo, os preços cairão. E esse tipo de turismo se tornará mais econômico e acessível. Isso significa que não apenas nossos filhos, mas muitos de nós teremos a chance de experimentar as maravilhas de lá de cima. Com o avanço da tecnologia, talvez possamos até planejar férias movidas a foguetes no futuro. Já imaginou contar aos seus amigos que você saiu de férias para o espaço? E agora, vamos falar sobre o voo orbital. Esse é o verdadeiro negócio, no qual se pode passar mais tempo lá em cima. Em vez de apenas alguns minutos, você pode passar de alguns dias a mais de uma semana, bem no alto. E não estamos mais falando de míseros 92 mil metros, e sim de mais de 396 mil metros de altitude. Portanto, quer você queira dar um salto rápido no espaço ou uma aventura mais longa em órbita do nosso planeta, é um mercado que tem algo para todos. O céu não é mais o limite. Mas o turismo espacial não é só diversão e jogos. Há alguns desafios que também precisamos considerar. Primeiramente, vamos falar sobre o meio ambiente. O lançamento de naves espaciais e foguetes consome muita energia e gera poluição sonora e do ar, o que pode prejudicar seriamente nossa atmosfera. Não queremos trocar uma viagem legal por um planeta danificado, certo? Em seguida, há a questão da segurança. As viagens espaciais ainda são arriscadas e acidentes podem acontecer. Mesmo com protocolos de segurança em vigor, sempre há uma chance de algo dar errado. E se isso ocorrer, as consequências podem ser muito, muito ruins. Caramba! Os detritos espaciais são outra preocupação. Toda vez que uma espaçonave é lançada, ela deixa para trás restos que podem permanecer em órbita por um longo tempo. À medida que ocorrem mais lançamentos, a quantidade deles continua crescendo. Isso é capaz de causar problemas para outras espaçonaves, e até mesmo pequenos pedaços desses objetos podem causar danos. As viagens espaciais também exigem muitos recursos, como energia, combustível e materiais. O uso muito rápido deles pode ter consequências de longo prazo para o nosso planeta e para as gerações futuras. Precisamos nos certificar de que não estamos esgotando tudo em nossa busca pela exploração espacial. E não vamos nos esquecer de todos os aspectos legais. As regras e regulamentações para esse tipo de turismo ainda estão evoluindo e nem sempre fica claro quem será responsável se algo der errado. Além disso, há preocupações sobre como a atividade pode afetar as leis e os tratados espaciais internacionais. Não queremos um caos jurídico na última fronteira. E, por fim, para realizar nosso sonho de levar as naves como aviões, precisaremos de melhor infraestrutura e logística. É necessário construir mais portos espaciais onde as naves possam decolar e aterrissar. Mas não se preocupe, os cientistas estão trabalhando ativamente para resolver esses problemas. Lembre-se, não somos apenas nós que estamos entusiasmados com o turismo espacial. Até mesmo os governos estão se juntando à diversão. Muitos países também estão investindo na área. É um fenômeno global. Assim, embora ainda haja muito a ser desenvolvido, é bastante óbvio que o setor de aviação poderá passar por uma grande revolução. As viagens de longa distância poderão se tornar muito mais rápidas e emocionantes, e a julgar pela forma como o desenvolvimento está ocorrendo, os primeiros grandes avanços nessa área serão feitos na América do Norte. Portanto, prepare-se para uma nova era de viagens. Que época emocionante para se viver, não é mesmo? O universo está chamando e é hora de respondermos. Fique ligado! Viajar para o espaço custa uma fortuna, mas há uma maneira de tornar isso acessível. Você entra em um elevador, aperta o botão e pronto! Está voando rumo às estrelas. Tudo graças aos nanotubos. Mas então, algo bate no elevador durante o trajeto. Você fica preso lá dentro e agora está condenado a flutuar no espaço para sempre. Agora, se você quiser viajar para o espaço, prepare-se para desembolsar cerca de 55 milhões de dólares. Mas em um futuro próximo, você provavelmente poderá viajar para o espaço com um simples toque de um botão sem gastar muito, porque elevadores espaciais podem entrar em ação. Embora a ideia de elevadores galácticos pareça algo saído de um filme de ficção científica, é uma possibilidade real que poderia revolucionar as viagens espaciais. Com um custo estimado de 8 bilhões de dólares, os elevadores espaciais poderiam ser um investimento único que duraria para sempre.
A NASA sozinha gasta cerca de 2,7 milhões de dólares em combustível de foguete por minuto. Para lançar um foguete, eles precisam pagar até 178 milhões de dólares. Esses custos poderiam ser significativamente reduzidos com o uso de elevadores. A maioria dos edifícios super altos da Terra tem uma fundação maciça para ajudar no equilíbrio e no peso. À medida que você olha para cima, eles ficam cada vez mais finos. Até mesmo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, é enorme na base e estreito no topo. Se quiséssemos construir algo como um elevador gigantesco, precisaríamos de uma enorme quantidade de concreto para construir uma fundação para ele, o que vai contra o objetivo de economizar algum dinheiro. Agora pegue um barbante, amarre uma bola na extremidade dele e comece a girá-lo. O barbante na sua mão permanecerá no mesmo lugar e a bola girará em torno da sua mão. Isso é chamado de força centrífuga e o elevador funcionará da mesma forma. A bola será a base no espaço e a corda ficará pendurada em direção à Terra. A estação onde entraríamos no elevador ficaria no meio do Oceano Atlântico e a linha se estenderia a partir dali. Para que isso seja possível, a linha deve estar perfeitamente sincronizada com a rotação da Terra. Caso contrário, ela simplesmente se romperia ou se enrolaria ao redor da Terra como um cachecol. Além disso, a órbita que a linha estaria seguindo deveria ser um círculo perfeito, pois a linha não poderia ficar mais curta ou mais longa. Várias pesquisas foram feitas usando álgebra para encontrar a solução ideal. Espere um minuto. Existe um uso para a álgebra? Esqueça. Não vou aborrecê-lo com matemática. Vamos direto ao ponto em que a distância exata entre a estação no Oceano Atlântico e a estação no espaço deve ser de 36 mil quilômetros acima da Terra, onde começa a órbita geossíncrona. Lá, as 4 forças externas são muito mais fortes do que a força descendente. É por isso que a estação permaneceria em um só lugar. Quando você constrói uma casa ou um prédio, começa de baixo para cima. Mas para criar essa maravilha da engenharia, precisaríamos fazer tudo ao contrário e começar de cima para baixo. O principal problema aqui seria o peso. Se a linha fosse muito pesada, ela interromperia a órbita e o guincho do elevador não funcionaria. Portanto, precisaríamos equilibrar a estação no espaço para garantir que ela funcionasse perfeitamente. O aço é um dos materiais mais robustos da Terra. O cabo de cada elevador é feito de aço, mas quando se precisa de um cabo de 36 mil quilômetros de comprimento, as coisas podem ficar complicadas. O aço é difícil de quebrar, mas é pesado e quando é necessário usar uma grande quantidade dele, começam a surgir problemas. Usamos muito aço pesado na construção, mas temos materiais mais leves que podem causar menos estresse na estação e eliminar esse problema. Além disso, a linha teria de ser cônica, porque, no ponto final, a tensão seria quase nula. Mas ela ainda teria de ser mais grossa do que o realmente necessário devido a vários fatores de segurança. No início, a corda teria cerca de 0,13 centímetro. Depois de usar uma matemática complicada, podemos calcular a espessura no final, que é um número tão longo que não consigo pronunciar. Mas acredite em mim, é um número muito grande. Portanto, o aço está fora da lista. Outro candidato é o Kevlar, que é 5 vezes mais resistente que o aço. E se adicionarmos materiais como carbono e titânio à mistura, a resistência aumentaria 10 vezes. A linha teria um diâmetro de cerca de 80 a 170 metros. Isso é drasticamente menor do que o diâmetro que o cabo de aço poderia ter. A má notícia é que fazer isso é muito caro. Portanto, se não encontrarmos o meio ideal para construir o cabo, a ideia do elevador espacial será apenas uma enorme perda de tempo. Se ao menos tivéssemos algum material de luz mágico com uma potência de 60 gigapascals, que também teria uma relação de conicidade de 1,6. Oh, espere! Nós realmente temos esse material único. Ele se chama nanotubo de carbono. Ele tem uma força de 130 gigapascals, o que é muito mais do que precisamos. Os nanotubos são feitos de carbono e são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Esse material é sólido e tem bom poder de condução, o que é possível graças à sua estrutura atômica exclusiva. Usamos esse produto em muitas coisas, desde baterias até óptica. E ele pode ser totalmente modificado e adaptado para outros usos. Bradley Edwards é o responsável por essa ideia maluca. A NASA estava procurando por inovações e disse: não faça nada muito louco e comece a construir um elevador espacial. Acho que Bradley encarou isso como um desafio e começou a trabalhar no elevador. Edwards escreveu um artigo sobre um transportador galáctico. Quando o publicou, ele esperava que muitas pessoas encontrassem falhas em seu trabalho, mas surpreendentemente, ninguém encontrou. Seu trabalho estava correto.
Ele teve a ideia de amarrar uma corda de nanotubos a um foguete e lançá-lo ao espaço. A outra extremidade da corda cairia na Terra, e os robôs usariam essa corda para subir e torná-la mais longa para que pudéssemos começar a construir uma estação espacial com um elevador. Depois disso, o elevador poderia começar a transportar tudo, de painéis solares a turistas. No futuro, o turismo espacial poderá ser uma realidade. Quem sabe, poderemos até tirar férias no espaço. Ei, está procurando uma atmosfera para sua viagem? Bem, não vem aqui. Nós não temos nenhuma. Opa, provavelmente não é um bom slogan publicitário, não é mesmo? Há alguns anos, só podíamos criar nanotubos de carbono microscópicos, mas com o passar do tempo, foram feitas muito mais pesquisas para torná-los maiores. Agora, eles atingem até alguns centímetros. Em 20 anos, eles poderão ter quilômetros de comprimento. O carbono custa $1 por grama. Se fizermos as contas, veremos que precisaríamos de cerca de $1 bilhão para construir o elevador. Sim, parece caro, mas é uma solução de longo prazo para viagens espaciais e, na verdade, pode nos poupar muito dinheiro no final das contas. Tudo parece perfeito no papel, mas o principal motivo pela qual a NASA optou por não levar esse projeto adiante é que, neste momento, provavelmente há mais de 128 milhões de objetos flutuando em órbita, e eles podem representar uma ameaça real ao elevador. O elevador poderia ser feito para resistir a alguns impactos de vez em quando, mas ser atingido sem parar não faz parte do plano. Ainda assim, Bradley argumenta que toneladas de dispositivos de monitoramento rastreiam os detritos espaciais. Assim, o elevador poderia evitar todos eles. Se algo atingisse o elevador ou a corda se rompesse de alguma forma, as consequências não seriam muito ruins. Se não houvesse passageiros a bordo, é claro. Se a corda fosse cortada, o elevador simplesmente flutuaria para o espaço, não representando nenhuma ameaça para as pessoas na Terra. No Japão, engenheiros estão tentando construir um elevador espacial. O elevador também poderia ser usado para mineração espacial. Poderíamos facilmente cobrir o custo de todo o elevador coletando asteroides, pois alguns deles são feitos de metais caros. Poderíamos minerá-los e trazê-los rapidamente de volta à Terra. Na década de 1970, recebemos um sinal de rádio que durou mais de 1 minuto, e até hoje ninguém sabe o que era ou de onde vinha. Mas agora surgiu uma nova teoria. Será que o mistério pode finalmente ser resolvido? Em 1977, às 11h16 da noite, um telescópio em Ohio captou algo muito incomum no espaço. Era um sinal de rádio super curto, com apenas 72 segundos de duração. Era tão forte e estranho que o cientista que o encontrou escreveu "Uau" em tinta vermelha ao lado dele. É por isso que ele é chamado de sinal Uau. No espaço, o gás hidrogênio às vezes libera ondas de rádio, um tipo de radiação eletromagnética. Elas são emitidas em uma frequência específica, que é como uma assinatura exclusiva do hidrogênio. Isso nos ajuda a encontrar, identificar e estudá-lo. Graças a isso, notamos que a frequência do sinal Uau veio do mesmo lugar que esse gás. Mas isso não ajuda muito, pois ainda não temos ideia do que o emitiu. O que é ainda mais estranho é que o sinal só aconteceu uma vez. Embora tenhamos nos esforçado muito para ouvi-lo novamente, nunca conseguimos. E sem a repetição, ficou impossível dizer o que era. É difícil até mesmo obtermos a localização precisa porque o sinal teve vida curta. Depois de uma certa distância, é muito difícil dizer de onde estão vindo os diferentes sinais de rádio, e foi aí que as teorias começaram. Essa frequência específica em que o Uau estava é especial. Ela não está lotada com muitos outros sinais. É como encontrar um local silencioso em uma sala barulhenta. Como não há muita interferência ou ruído, se você enviar um sinal nessa frequência para muito longe, ele não se perderá nem ficará distorcido. E isso é curioso, pois significa que pode ser o lugar perfeito para enviar mensagens se quisermos nos comunicar com qualquer criatura extraterrestre que esteja por aí. Então, será que estão tentando entrar em contato conosco? Bem, essa é uma possibilidade científica real. Ninguém sabe ao certo o que causou o Uau, mas se foi algo extraterrestre, definitivamente não se comunicou da maneira como fazemos. O sinal não se parecia em nada com uma mensagem deliberada. E é estranho que tenha acontecido apenas uma vez. Se fossem pequenos seres verdes tentando entrar em contato conosco, seria incomum que tentassem apenas uma vez. Mas, por precaução, em 2012, no 35º aniversário do Uau, decidimos enviar várias mensagens para determinadas estrelas. Usamos um código especial para garantir que qualquer criatura extraterrestre que as recebesse saberia que eram de seres inteligentes como nós. Bem, na maioria inteligentes.
Até usamos muita energia para garantir que pudessem viajar muito longe. Os cientistas tiveram muitas ideias sobre a possível origem do UAU, mas nenhuma é amplamente aceita. Sabemos com certeza que não veio de qualquer coisa da Terra. O ruído do planeta pode interferir às vezes, mas esse sinal definitivamente veio do espaço sideral. Havia também uma teoria de que poderia ter ricocheteado em algum lixo espacial e voltado para cá. Porém, mais tarde, percebemos que os requisitos para que isso acontecesse eram muito improváveis. Uma ideia possível é que o sinal pode ter sido causado por cintilação no espaço, como as estrelas no céu. Porém, mesmo que seja verdade, não exclui a possibilidade de que tenha sido produzido por algo artificial. Outra ideia é que pode ter vindo de algo que esteja girando, como um farol. Quem sabe de um sinal que mudou sua frequência ao longo do tempo, ou apenas uma explosão única. Já se passaram 50 anos desde que ele foi captado. Mas recentemente surgiu uma nova ideia sobre sua origem. Imagine um cometa atravessando o espaço, deixando um rastro de gás atrás de si como uma cauda. Essa pode ser a chave para entender o misterioso sinal de rádio que chamou a atenção dos astrônomos há tantos anos. Um deles observou o UAU e pensou que ele poderia estar conectado a um cometa chamado 266P/Christensen. Sim, é um nome grande. Esse cometa está a cerca de 1.800 anos-luz de distância e não era conhecido em 1977, quando o sinal foi detectado pela primeira vez. Mas agora poderia explicar as estranhas ondas de rádio. Os cometas podem emiti-las à medida que se aproximam do Sol. É como se os gases ao redor deles começassem a zumbir com energia. Esse ruído pode ser o motivo do UAU. Para testar essa teoria, usamos um radiotelescópio para ouvir as ondas de rádio de outros cometas. Descobrimos que alguns de fato as emitiam na mesma frequência do UAU. Em seguida, apontamos os telescópios para esse cometa específico quando ele passou pela mesma parte do céu em que o UAU foi detectado. As ondas de rádio do cometa podiam coincidir com o famoso sinal. E embora o cometa não estivesse exatamente no mesmo local, estava próximo o suficiente para que tivéssemos a sensação de que estávamos no caminho certo. Também pode ter sido causado por nuvens de hidrogênio de dois cometas, o que mencionamos e outro P/2008Y2. Quem escolhe esses nomes? Mas nem todos estão convencidos dessa ideia. Alguns dizem que a teoria sobre dois cometas causando o sinal não faz sentido, porque esses corpos espaciais não costumam emitir ondas de rádio da maneira necessária para explicar o UAU. Além disso, ele não se repetiu e ocorreu apenas uma vez, o que é estranho se for realmente um cometa que espalha seus gases em uma grande área, portanto o sinal teria permanecido por mais tempo. O telescópio usado para detectá-lo deveria tê-lo captado 2 vezes em um curto espaço de tempo, mas não foi o que aconteceu. Além disso, o cometa não teria saído da visão do telescópio tão rapidamente. Isso mostra que precisamos aprender mais sobre como e por que os cometas emitem essas ondas de rádio, especialmente na mesma frequência do UAU. Há muitos sinais misteriosos e interessantes no espaço. A maioria vem de eventos naturais, como algo chamado de rajadas rápidas de rádio. Essas explosões de energia são incrivelmente potentes e ocorrem em todo o céu, mas suas origens ainda não estão claras. Elas duram apenas uma fração de segundo. Talvez o telescópio tenha capturado apenas uma parte de uma dessas explosões. Há também um sinal estranho que estamos recebendo desde 2018. Na verdade, se repete a cada 22 minutos, mas apesar de nossos esforços, não conseguimos descobrir de onde vem. Começou em 1988 e estamos investigando esse mistério há 36 anos. Pelo menos aqui sabemos a distância do objeto misterioso que está enviando os sinais, uma distância de 15.000 anos-luz. Alguns especulam que esses sinais podem ser de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco. No entanto, sem evidências sólidas, não podemos afirmar com certeza, pois isso continua sendo especulação. Outra explicação é a teoria do pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons que emitem feixes de energia semelhantes ao que estamos observando com os sinais. Entretanto, o comportamento dos sinais não se alinha perfeitamente com o que sabemos sobre os pulsares. Há ainda a teoria dos magnetares, que sugere que esses sinais podem estar vindo de estrelas de nêutrons supercarregadas chamadas magnetares. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explica totalmente o fenômeno. Talvez haja algo novo e não descoberto no universo. Assim, embora os cometas sejam uma possibilidade, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o UAU. Não sabemos o que o causou e talvez nunca saibamos, nem mesmo se veio do espaço profundo ou de algum lugar dentro do sistema solar.
De qualquer forma, mesmo que o UAU tenha tido uma causa natural, não significa que não exista vida extraterrestre. O estudo que falou sobre isso também discutiu uma estrela semelhante ao Sol, que poderia ser um ótimo lugar para procurar sinais de tecnologia do espaço. Há mais 14 estrelas semelhantes ao nosso Sol no espaço, embora não tenhamos certeza absoluta sobre seu brilho. Isso abre possibilidades interessantes para a busca de sinais de civilizações avançadas além da Terra. Uau! Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Estaremos prontos para decolar em 3, 2, 1. Viver em uma nave espacial parece um tema de filme de ficção científica, mas gradualmente se transforma em um plano para o sonho de um futuro distante. Vamos imaginar como seria. Sem mais delongas, começarei com a luz. Na Terra, graças à atmosfera, o céu dispersa a luz do Sol. Portanto, recebemos luz em diferentes direções. Depois, as sombras, contraste e luz ambiente. Em uma espaçonave, no entanto, não há céu para criar essa luz ambiente fria. Quando você está em uma espaçonave dentro de um sistema solar, um lado da nave pode ser iluminado pelo Sol ou por outra estrela, e um lado pode ficar na sombra. Você pode pensar nisso como a lua crescente. Se a sua espaçonave conseguir ir para longe de qualquer sistema solar, você poderá dizer adeus ao lado brilhante da nave. Você estará muito longe de todas as estrelas, portanto a nave voará na escuridão profunda. Mas não se preocupe, a tecnologia avançada provavelmente encontrará uma maneira de imitar a luz do Sol. Talvez os projetistas coloquem painéis de luz LED semelhantes a janelas, e os habitantes da nave não perceberão a diferença. E quanto às pessoas? Um estudo revelou que uma tripulação de 160 pessoas poderia criar uma população viável por 200 anos. Aqui, o importante é selecionar os membros da tripulação em um grande conjunto de genes. Nenhum dos dois passageiros deve ser mais próximo do que primos de 6º ou 7º grau. Essa é uma projeção atual. Quem sabe, talvez centenas de anos depois, países inteiros viverão em uma nave espacial. Seu país vizinho no mundo será seu vizinho no espaço. Isso me lembra a cena de Thor Ragnarok, quando os Asgardianos que sobreviveram a Hela escaparam com a nave do Grão-Mestre. Eles vieram para a Terra para se estabelecer. Talvez nós fôssemos para a Próxima Centauri B. É um exoplaneta, que é o termo usado para definir planetas além do nosso sistema solar. Próxima B está em outro sistema estelar, e alguns cientistas acreditam que ele tem potencial, entendendo que existe a possibilidade de haver água líquida na superfície de um planeta. Isso é importante porque esse planeta é o nosso exoplaneta vizinho mais próximo. Sim, o mais próximo, mas ele está a quase 25 trilhões de quilômetros de distância. Para entender melhor essa proximidade, vou fazer uma comparação. Atualmente, uma de nossas naves espaciais mais rápidas, chamada New Horizons, atinge uma velocidade impressionante de mais de 57.936 km por hora. Mas, mesmo com essa velocidade, levaria milhares de anos para chegar à Próxima B. Esperemos que até lá descubramos como distorcer a equação espaço-tempo. Se eu for realista, a primeira opção é mais provável. Vamos supor que façamos uma viagem com nossas naves espaciais mais rápidas. Essa ainda seria uma viagem de algumas centenas de anos. Isso leva a outro problema menor: o tempo de vida dos seres humanos. A tripulação não conseguirá chegar ao final da viagem. Aqui, navios de gerações brilham como uma solução. Uma comunidade de adultos entra na nave. Em seguida, seus filhos e os filhos deles. Você sabe, até que a humanidade finalmente chegue ao novo planeta. Há duas outras alternativas. Se os pesquisadores, de alguma forma, criassem uma maneira de fazer as pessoas viverem por séculos, não precisaríamos de naves de geração. Da mesma forma, poderia haver um sistema para congelar as pessoas. Serão necessárias 20 mil pessoas para iniciar uma população saudável em um novo planeta. Por enquanto, quero ficar com o primeiro cenário. Veja como seria viver em uma nave espacial de geração. O namoro não seria tão romântico como é na Terra. Provavelmente haverá um geneticista que regulará a reprodução. A liberdade de escolha, em geral, seria reduzida. As regras serão rígidas. Em cada geração, deve haver certas tarefas a gerenciar. Alguém deve ser médico e outra pessoa deve ser encanador. As novas gerações podem passar por um teste de planejamento de carreira. Todos receberiam ocupações com base em seus méritos, aptidões, paixões e empregos disponíveis. Isso me lembra Snowpiercer, mas, com sorte, as coisas aconteceriam de forma humana e melhor nessa versão. As pessoas precisariam de toda a água possível.
Até lá, talvez não dependêssemos do plástico. Além disso, a reciclagem pode estar em outro nível. Ainda assim, precisaremos de água. Um ser humano saudável precisa de quase 300 galões de água por ano. Não é como se desse para dar uma paradinha em um planeta por aí e reabastecer as reservas de água. Então, como os residentes da nave espacial podem resolver esse problema? Já existem sistemas para reciclar os resíduos de alguns astronautas e transformá-los em água pura. O próximo problema é a enfermaria. Uma nave espacial pode não ter quase nenhuma bactéria ou micróbio. As pessoas precisam deles para ter um sistema imunológico mais forte. Se ficarem muito isoladas e aterrissarem em um planeta, elas podem ter dificuldade para lidar com as possíveis condições do local. A blindagem também é importante. O espaço profundo é um lugar radioativo. Nosso planeta tem um campo magnético que nos protege das ondas que fritam o DNA. Ao ar livre, a espaçonave precisará de um escudo forte. Talvez consigamos criar algum tipo de campo de força. A NASA está trabalhando em sistemas para cultivar plantas no espaço. Provavelmente veremos sessões especiais dedicadas à agricultura e à pecuária. Também acho que esse tipo de nave poderia transportar amostras de flora e fauna. Quem sabe, talvez haja parques específicos e diferentes mini-ecossistemas. Isso seria ótimo para a sanidade das pessoas na nave. Quero dizer, é ótimo manter a existência da raça humana. Mas crises existenciais podem atrapalhar os passageiros. Eles podem comer seus sanduíches espaciais no parque e relaxar um pouco com o som dos pássaros cantando. E não estamos falando apenas de um jardim. Os passageiros mais jovens talvez precisem de um playground e de uma escola. Bem, nesse caso, cabines para receber educação. Eles provavelmente terão um currículo totalmente novo, como se manter vivo em um planeta estrangeiro. Quando tivermos essa nave, a IA e os robôs de alta tecnologia provavelmente serão mais populares do que nunca. Pode haver robôs que se autopropaguem. Podemos enviar esses robôs primeiro para o nosso planeta potencialmente novo e depois ver como eles se saem. Podemos até enviar equipes de robôs para vários mundos e ver qual deles tem um habitat melhor. Eu admito, as naves de geração parecem uma ideia derivada dos sucessos de bilheteria de Hollywood, mas há uma iniciativa chamada Projeto Nave Estelar de 100 anos. Mark G. Mills, o fundador da Tau Zero Foundation, é um dos participantes envolvidos nesse projeto. Eles projetaram uma sonda chamada The Icarus. Ela tem a capacidade teórica de acelerar até a 1/10 ou 1/5 da velocidade da luz. Embora o projeto atual da Icarus não seja particularmente elegante, lembrando um gigante do tamanho de um arranha-céu composto principalmente de fileiras e grupos de tanques de combustível esféricos, Mills explica que não se trata de uma representação definitiva da aparência de uma nave interestelar, mas sim do projeto que faz mais sentido construir inicialmente. Quando se trata de projetar naves estelares para seres humanos, a gravidade é uma consideração fundamental para evitar a erosão da densidade óssea e muscular. A solução é criar gravidade com uma cabine giratória ou centrífuga, mas ela deve ser grande o suficiente para simular consistentemente a gravidade da Terra para evitar desorientação e outros problemas de saúde. Existe um plano de chegada? Supondo que vamos pousar em Europa ou Próxima B, a tripulação e os passageiros precisam estar preparados para diferentes cenários. Deve haver equipamentos para escanear o território, ou até mesmo dispositivos de autodefesa para se protegerem de formas de vida potencialmente hostis. Quando chegarem, eles também precisarão de ferramentas para construir suas novas casas. Talvez eles iniciem uma espécie de tecnologia avançada para viajar por outros planetas. Oi, mamãe! Eu trouxe uma pedra da superfície de Marte de presente para você. Poderá haver novas ocupações e um guia de viagens espaciais ao vivo. E talvez precisemos de algum tipo de documento, como um visto, para entrar em outros planetas habitáveis. A previsão de uma chuva de meteoritos. Portanto, fique em sua base nos próximos 2 anos, diz o apresentador. Ok, vou me acalmar aqui. Então, como você imaginaria uma nave capaz de transportar seres humanos de um sistema solar para outro? Ela teria algum tipo de asas ou se pareceria com um foguete? Conte-me mais sobre o projeto que está em sua mente. Imagine só, você é um astronauta atravessando o cosmos em sua nave espacial de última geração, mas de repente percebe que está ficando sem combustível. O que fazer preso no meio do espaço? Dificilmente existe algo como um poço de gasolina flutuante. A boa notícia é que você não vai ficar parado. Uma nave espacial nunca vai parar depois de ficar sem combustível. Tudo porque basicamente não há atmosfera no espaço. É daí que vem a popular frase, no espaço ninguém pode ouvi-lo gritar. O som viaja através da vibração de minúsculos átomos e moléculas. No espaço, onde não há ar, simplesmente não há como o som viajar.
O mesmo serve para a nossa nave espacial. Como não há ar, também há uma completa falta de resistência do ar. Essas minúsculas partículas que existem no espaço são muito pequenas para reduzir o impulso da nave espacial ou arrastá-la de volta. Por causa disso, a maioria das naves espaciais realmente desliga seus motores durante a maior parte de sua jornada. Então, não acredite naqueles filmes que mostram naves espaciais com seus motores ligados o tempo todo. Isso é completamente fictício. Ao contrário das embarcações na água, uma nave no espaço não precisa de impulso constante para continuar indo em frente. Normalmente, seu motor só é acionado por períodos super curtos de tempo. Isso não é apenas prático, mas também economiza dinheiro. É muito caro transportar combustível para o espaço, pois é pesado. É por isso que as sondas espaciais tentam usar o mínimo de combustível possível. Elas precisam de combustível quando decolam da Terra e depois novamente para voltarem à atmosfera. Isso acontece quando precisam desacelerar após o retorno. Embora carros e trens tenham freios, não é tão simples assim levar uma nave espacial a uma parada súbita. Os motores são necessários para desacelerar a nave ou levá-la a uma parada completa. Isso envolve acionar estrategicamente propulsores incríveis na parte frontal da nave, a fim de criar o arrasto necessário e reduzir a velocidade da nave espacial. Mas esse processo também requer níveis de precisão muito altos. Um movimento errado e você está torrado, literalmente. Acione os propulsores rápido demais e a nave espacial incendiará enquanto você entra novamente na atmosfera da Terra a milhares de quilômetros por hora. Viajar muito devagar também pode causar problemas, porque neste caso, você pode perder completamente a órbita do nosso planeta e passar pela Terra. E a maioria das naves espaciais não tem combustível suficiente para uma segunda tentativa. Portanto, viajar muito devagar precisa ser evitado a todo custo. Mas voltando ao problema em questão, isso basicamente significa que qualquer veículo com um tanque vazio continuará viajando na mesma velocidade pelo espaço até que eventualmente encontre algo. Simplesmente não há outra maneira de parar. E espere, na verdade, talvez isso não seja uma boa notícia. Se você ficar preso, é bastante improvável que seus amigos da NASA organizem uma missão de resgate. Isso parece meio triste, mas faz sentido. Quando montarem uma nova equipe e encontrarem uma nave para o resgate, você já terá viajado tão longe no espaço que levaria anos para chegar até você. Isso também custaria uma quantia enorme de dinheiro. A NASA gasta em média 152 milhões de dólares para lançar uma nave para o espaço. Isso é tanto quanto comprar 6 novos Lamborghinis topo de linha. Ainda mais maluco, o primeiro ônibus espacial custou à NASA 49 bilhões de dólares para ser desenvolvido e lançado. Infelizmente, uma vez que você tenha deixado a órbita terrestre, é quase impossível que volte sem combustível. Foi o que de fato aconteceu com a sonda Dawn da NASA em 2018. Certo dia, a sonda ficou sem combustível. Isso a deixou completamente sem direção no meio do espaço. Ela parou de transmitir sinais para a Terra, pondo fim a uma missão de 11 anos que estabeleceu muitos recordes espaciais. A nave espacial não podia mais gerar eletricidade, pois não tinha combustível para mover seus painéis solares para apontá-los para o Sol. E até hoje, ela ainda está flutuando em algum lugar do espaço em um estado de abandono. Felizmente, a Dawn não tinha astronautas a bordo. A nave espacial começou a orbitar o planeta não Ceres, que era o objeto que estava investigando originalmente. Para contexto, uma órbita é um caminho curvo em torno de uma estrela, planeta ou lua em que um objeto fica preso. Mas espere, a NASA é especialista em todas as coisas relacionadas a naves espaciais. Então, primeiro de tudo, como eles permitiram que uma nave ficasse sem combustível? Na verdade, é super difícil medir com precisão a quantidade de combustível que será necessária no espaço. Na Terra, a gravidade mantém todo o combustível no fundo do tanque, e você pode usar um sensor flutuante para medir quanto combustível ainda há. Mas isso é impossível no espaço devido à falta de gravidade. Em vez disso, uma abordagem comum é adicionar uma bexiga de ar ao tanque de combustível que é pressurizada antes do lançamento para empurrar o combustível em linhas. Quanto mais combustível é usado, mais essa bexiga se expande. Ela ocupa mais espaço e mantém o combustível sob a quantidade certa de pressão. Essa pressão é monitorada. É assim que se pode saber quanto combustível resta. Como dá pra ver, é muito mais complicado do que aqui na Terra. Mas digamos que houvesse astronautas a bordo de uma nave espacial que ficou sem combustível. Por quanto tempo eles poderiam sobreviver? Bom, isso depende da quantidade de comida e água a bordo. A NASA geralmente calcula a quantidade exata de comida que os astronautas precisam para sua viagem, para evitar adicionar peso extra à nave espacial.
Mas a boa notícia é que esse alimento pode tecnicamente ser racionado e seu consumo pode ser feito aos poucos. Isso porque a comida de astronauta vem em embalagens especiais para impedir que estrague. Não há geladeiras a bordo da nave espacial. A comida vem em bolsas claras e flexíveis que podem ser cortadas com uma tesoura. Todos os alimentos são pré-cozidos e processados, por isso não precisam ser armazenados na geladeira. As únicas exceções são frutas e vegetais frescos. Essas são as únicas coisas que precisam ser comidas rapidamente, pois vão estragar. Hoje, os astronautas também trabalham com nutricionistas para que possam escolher os alimentos que gostam de comer. Eles podem escolher entre vários produtos, incluindo sopa de cogumelo, macarrão e queijo, frango, carne bovina, presunto, nozes e até biscoitos deliciosos. O coquetel de camarão é aparentemente um dos favoritos entre os astronautas por causa do sabor picante. Bebidas saborizadas também vêm em pó, tipo Tang, ou sacos de café instantâneo como os que você tem no armário da sua cozinha. Curiosamente, os astronautas geralmente relatam não sentir fome no espaço. Portanto, pode ser mais fácil do que você imagina racionar a comida. Mas, mesmo que possa fazer sua comida durar, e a água, como é que fica? Transportar qualquer coisa para o espaço custa muito, e a água é bastante pesada, então custa ainda mais o seu transporte. Por esse motivo, tanques de água não podem ser constantemente enviados para o espaço. Em vez disso, os astronautas têm um sistema de água realmente complexo. Ele espreme até a última gota de líquido seguro e disponível no meio ambiente. Isso envolve a reciclagem de água usada, e significa que nossos amigos no espaço bebem água que foi filtrada da água velha do chuveiro, da sua própria respiração, das células de combustível da nave espacial, do suor e assim por diante. Mas não se preocupe, essa água é segura para beber e, na verdade, é ainda melhor do que a maioria da água potável que sai das torneiras. A água de uma nave espacial primeiro passa por vários filtros, começando com aquele que remove partículas e detritos. Em seguida, ela passa por camas de multifiltração, contendo substâncias inteligentes que removem impurezas. O estágio final elimina compostos nocivos e destrói bactérias e vírus desagradáveis. Há também reservas de água em caso de emergência. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional mantém cerca de 2.400 litros de água em suas reservas por precaução. Mas e o suprimento de ar? A principal fonte de oxigênio nas naves espaciais vem de uma coisa chamada eletrólise da água. Esse é um sistema incrível que usa a eletricidade dos painéis solares da nave para dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Mas, como vimos com a Dawn da NASA, sem eletricidade é muito difícil mirar os painéis solares para o Sol, o que significa que o sistema de oxigênio provavelmente desligaria. No entanto, há um pouco de oxigênio armazenado em um tanque de armazenamento pressurizado. Esse é um suprimento de segurança projetado para emergências, então nem tudo são más notícias.